esperado do City na América do Sul, ao seu ver, com o olhar de quem conhece Bolívar e Uruguai lá no Torque? Eles têm uma filosofia de ter um futebol que você consiga trabalhar mais as categorias de base, né? Você precisa de ter umas categorias de base que produzam jogadores interessantes, né? O Bolívar está tentando, já há um tempo já trabalha a categoria de base. O Guayaquil City, que não é totalmente do Grupo City, mas tem parte ali também. O Torque City mais ainda, né? De revelar jogadores, ou então de pegar jogadores que não estão sendo muito utilizados nos grandes ali. O Torque City fez muito isso, né? E depois consegue melhorar alguns jogadores até, né? Então, mas principalmente comprar jogadores interessantes, né? Eu me lembro do Allende, um chileno que estava lá no futebol chileno, meio que perdido em times de médio porte, e o Torque City foi lá, investiu, comprou ele e fez um grande campeonato, né? O Allende é um bom menino, muito habilidoso, né? Mesmo não lembrava dele no futebol chileno, para vocês terem uma ideia, e quando vi ele no Torque City até me surpreendeu, foi... Eu não me lembro desse agente jogando no Chile, fui investigar, e realmente um jogador interessante. Então, é buscar jogadores interessantes também aqui no futebol sul-americano. E eles têm um olhar diferente, eles têm uma visão diferente. Pra vocês terem uma ideia, o Guayaquil City pegou emprestado agora o Clebinho, que é um lateral direito do Flamengo, que o Flamengo não estava utilizando muito, e voou nesse campeonato equatoriano. Foi um dos melhores laterais direitos que teve no campeonato equatoriano. Teve um primeiro semestre muito bom, um segundo semestre não muito bom, mas é a visão do Grupo City. Assim, aquele jogador é novo, às vezes aqui vai ser uma boa vitrine para ele, e quem sabe a gente depois negociar, né? E sempre, assim, o que eu falei isso ontem na live do Barbaço, e conversando com o Vitor, com ele, falando exatamente isso, da filosofia de ter um futebol ofensivo, né? Eu consegui ver que havia uma preocupação com o Bolívar em ter um futebol ofensivo na chegada do Zago. A volta do Beñat José é muito também nisso. Beñat José é um técnico espanhol que foi campeão lá no Bolívar já, mas com um futebol ofensivo, futebol mais agressivo, com pós de bola, time posicional. O Beñat José é um espanhol dessa escola, né? Nós podemos falar a escola Guardiola, né? Mas ele tem um pouco, né, sabe que trabalha com peças inferiores, então ele não pode exigir esse tempo inteiro, principalmente lá no Bolívar. Tanto é que ele fez um excelente trabalho lá e foi para a Católica do Chile e foi campeão também. Então ele foi campeão na Bolívia, acho que foi bicampeão na Bolívia, e foi para o futebol chileno e foi campeão lá também. Então, filosofia de um time ofensivo, né? Aí você começa a buscar jogadores também nessa linha, né? Eu lembro aqui aconteceu muito no Atlético, quando o Sampaoli chegou, ele fez uma limpa no elenco, falou assim, isso aqui não me serve, isso aqui não me serve, e muitos foram embora. Muitos jogadores que eram um nível técnico, assim, questionáveis. E começou a trazer jogadores para esse estilo de jogo, de toque de bola, mais agressivo, mais ofensivo. Adaptou alguns jogadores. Então, não vai ser só vindo do técnico, né? Vai ser a diretoria que vai ter essa filosofia, imagino que seja bem feita, espero que seja bem feita, mas que tenha implantar essa filosofia de ter um time ofensivo e agressivo e que propõe o jogo, né? É tão legal ver isso. Pô, que legal você ver a Espanha tabelando, fazendo tic-tac hoje, assim, futebol é agradável de ver, mas tem que ser competitivo. Não adianta ser só vistoso, tem que ser competitivo, senão não vai ter resultado. Quer dizer, não adianta nada ser um futebol vistoso e não ter resultado. Então, se for nessa linha, eu acho que tem muitas opções aí no mercado, algumas de preferência que eu tenho, né? Mas é o estilo que eu mais gosto. Então, eu sou um pouco suspeito para falar, né? Eu gosto mais desse estilo de, né, time posicional, estilo Guardiola, Bielsa. Eu sou um bielcista assumido. Desde moleque eu já acompanhava Tele Santana, Bielsa, então, sabe, é o meu estilo. Que sabem fazer o jogo, né? Que faz o jogo andar. Eu vi um pouco do jogo da Espanha, estava comentando com o Rafa agora há pouco, que eu vi um pouco o jogo da Espanha. Quando a Espanha, com 30 minutos, matou o jogo, eu desisti do jogo e fui dormir. Eu falei, tá 3-0, a vaquinha foi deitar. E aí ainda vi uma mensagem de Rafa em meio da soneca, ele 6-0, eu falei, vixe, vai tomar 10. Aí larguei o telefone lá e falei, deixa a Espanha para lá. Mas assim, olhando o futebol sul-americano, e para além dos nomes que a gente conhece, né, por exemplo, BKSS, Galhardo e dentre outros,
Existe algum nome que faz mais essa linha hoje na América do Sul? Não tem, que não é extremo, né? Não chega a ser um extremo assim como o BKC. Eu acho que o BKC é bem a ponta ali dos principais nesse sentido, assim, de ter esse futebol posicional, agressivo. Mas tem muitos técnicos que bebem dessa fonte, né? Vamos citar aqui, igual o que acabou de ir para o Torque City, o Nacho Iturralde. Ele é um técnico desse estilo, né? Um técnico que está sobrando aí no mercado é o Jorge Bava, porque ele não vai ficar no Liverpool do Uruguai, né? E ele é um técnico desse estilo, time posicional, mais agressivo. Eu vou para o Uruguai. Na Argentina tem muito, né? Alguns precisam ter cancha para dar um pouquinho mais de experiência mesmo, mas tem muito técnico interessante lá. Eu acho que alguns precisam reciclar, mas dessa linha tem o Kudelka, que eu acho um bom técnico, mas ainda está... O Gringo Reis volta para a Argentina agora, vai para o News Old Boys. Ele também é dessa linha, ele é bem nesse estilo mesmo, né? Ele bebeu na fonte do copo do Bielsa mesmo, o Gringo Reis, né? O Gabriel Reis, que eu chamo de Gringo Reis porque ele só chama lá de Gringo Reis, mas é o Gabriel Reis, que foi zagueiro da seleção argentina, do Manchester United e tudo mais. Ele volta para a Argentina até para tentar se reestruturar, porque tem uma passagem no Vélez, foi para o futebol da MLS, não deu muito certo, e agora volta para tentar se recuperar. O Gringo Reis, o Fernando Gago, que eu acho um pouco provável, porque ficou muito caro, é o técnico sensação da Argentina hoje, é o Fernando Gago, é o que impressionou a todos em 2020-2022, né? A Gagoneta, um futebol também ofensivo, agressivo, posicional, né? Quem mais? Lá no Chile eu gostei muito do trabalho do Jaime Garcia, do Nublense, desculpa, foi mal. Do Jaime Garcia, do Nublense, um técnico que muita gente... Eu tinha visto poucos trabalhos dele, e quando comecei a ver o Nublense assim, atacando com muita gente, time ofensivo, agressivo, um time muito rápido nas transições, que me agradava muito, e com um grande cérebro ali no meio de campo, que é o Federico Matheus. Eu falei, gente, esse time Nublense vai dar um caldo, espero que mantenha isso. E ele conseguiu se manter, só não ganhou do Colo-Colo. O Colo-Colo tinha um time muito, muito, muito superior, mas esse técnico tem que ficar de olho também. No Jaime Garcia, é um técnico que me agradou muito. O Munhoz também, um técnico do Curicó Unido, é também um bom técnico, mas eu prefiro o Jaime Garcia. Acho que ele tem mais armas para um campeonato longo, mas é para ficar de olho, né? E alguns aí que vou ficar aqui, eu vou ficar meia hora falando, viu, João? Se for o caso de país por país, porque eu vi um nome na Venezuela, eu vi um nome na Venezuela também que você botou em destaque também, né? Eu acho. O do campeão venezuelano, você botou em destaque. Em detalhe, o campeão venezuelano, que é o campeão inédito, né? O Metropolitanos, né? O Metropolitanos, campeão inédito. O José Maria Mor, ele é uma grata surpresa, até para os próprios venezuelanos. Eles falaram assim que esperar que o Metropolitano fosse encaixar tão bonito, né? Eu sou fãzaço assim do futebol venezuelano, porque eu acho que tem muito jogador interessante lá, e como não é um campeonato muito badalado, a galera não tem muita gente em cima, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Eu estava computando outro dia quantos jogos do venezuelano que eu assisti, né? E não dá para assistir todos, né? Mas do venezuelano eu consigo assistir os VTs no YouTube. Não consegui ver. Do venezuelano foi um dos campeonatos que eu mais assisti jogos esse ano. Pra vocês terem uma ideia. Acho que foi 56. A seleção venezuelana vem forte, a base, né? Sub-17, sub-20. Tá melhorando muito. Eu acho que a Venezuela belisca a vaguinha para 26 aí. Pode ser. Vem com o Peckerman como técnico. O Peckerman é um técnico vitorioso, tem passagens boas na Colômbia, também levou a Colômbia nas quartas de final em 2014, né? E tem uma geração boa, né? Que pode ser bem trabalhada ainda. Agora, o legal de lá, João, Rafa, é que a Venezuela tem jogador barato. É jogador barato e bom. Então, é só você avaliar, o campeonato venezuelano é fraco. É fraco, né? Só que é mais forte que o boliviano. Eu já tenho uns 3, 4 anos que o campeonato venezuelano é melhor de assistir, e os times são melhores, os jogadores são melhores que no campeonato boliviano.
É por isso que eu falei isso ontem, volto a repetir aqui. O Zago credencia o Zago, esse trabalho que ele fez no Bolívia? É bom? É. Credencia ele a trabalhar no futebol brasileiro? Não. É pouco para falar, volta para o Brasil, Zago. Você treinou um baita time do Bolívia? Não. Treinou bem o Bolívia, foi o melhor técnico para mim do campeonato, foi ele. Mas os outros campeonatos, os outros técnicos também não fizeram nada demais, né? Pra vocês terem uma ideia, 3 técnicos se mantiveram no cargo ao longo da temporada na Bolívia. Ele foi um deles. É muito pouco, né? Então, eu falo assim, na Venezuela é um bom lugar para você garimpar, é um bom lugar para você falar, olha, tem um jogador de extremo aqui, tem um meia muito habilidoso aqui, tem um técnico muito bom, que é José Maria Mora, que eu acho que ele é muito bom. O Johnny Ferreira também é um baita técnico. Os dois que fizeram a final do venezuelano, o Monagas e o Metropolitanos, são os times que mais me agradaram durante o ano. E o Zamora, só que o Zamora deu uma queda ali no quadrangular final, teve uma queda, principalmente jogando em casa. Mas os dois foram os times mais agressivos. Sabe aquele time que toca bola, que gosta de tocar bola, de ter pós de bola? Os dois foram assim, durante toda a temporada. E aí, justamente, a final entre os dois, eu fiquei feliz em ver a final, só que a final foi xoxa, não foi lá essas coisas. Você falou, você ficou muito empolgado com o Vereador. Não, o Vereador, a final foi 1-0. Não foi legal, não foi. Infelizmente, o jogo foi muito truncado, o Metropolitano estava naquele negócio, poderia ter jogado tudo muito mais do que eles jogaram na final, mas tudo bem, tem importância, ganharam o título, estão felizes. Tem zagueiro bom lá, tem volante, atacante. Cara, tem 10 lá? Bom. Tem um problema, assim, que a maioria dos times venezuelanos, eles não jogam com engantes, eles jogam muito com meias pelos extremos, né? Meias rápidos que quebrem linhas. Aberto. Pra vocês terem uma ideia, o Davi Martínez, que talvez a grande joia do futebol venezuelano, tem 16 anos, ele é um meia de extremo, né? Que ele sempre puxa para o meio, busca sempre o meio para fazer tabelas, mas ele é um cara que começa jogando espetado na ponta, mais aberto, né? A maioria dos times lá jogam num 4-4-2 ou num 4-2-3-1 e os meias bem abertos assim, né? Um meia centralizado, ele vira às vezes até um segundo atacante. Tem muito. Eu já indico aqui o Edanilber Navas. Para mim, um dos melhores meias que tem de futebol venezuelano, jogando no Monagas, muito habilidoso, moleque tem 21 anos, se não me engano. Baratinho. 22. Baratinho. Baratinho, pode ir lá que é barato. Eu acho que tem time do Chile que já querem comprar. Eu estou falando assim, é por isso que eu falo assim, tem outros mercados, e é por isso que o Grupo City é muito esperto nisso também, viu? O Grupo City é muito esperto nisso também. De comprar jogadores que não são tão caros, mas que têm potencial, e eles vão lá e pegam, pode vir para cá que nós vamos potencializar esse seu futebol. E quem sabe, lógico, a ideia é vender depois, ganhar dinheiro, mas o principal é você garimpar bem no mercado.